Lula se reúne com governadores para tratar da relação com estados e municípios. Polícia Federal cumpre mandados em nova fase de operação contra os envolvidos nos ataques de 8 de janeiro. E você vai ver também. Juros do cartão de crédito rotativo fecham 2022 em 409% ao ano, o maior nível desde agosto de 2017. Justiça Federal libera mais de R$1 bilhão para pagar aposentados e pensionistas que conquistaram o direito via pedido de revisão do INSS. Brasileiros Luiz Stephanie e Rafael Matos ganham o Aberto da Austrália. E a gente mostra ainda quem é a nova mulher mais velha do mundo. Ela sobreviveu a 3 guerras e 2 pandemias. Essa e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo a essa edição. Estamos ao vivo. Agora 1h03 aí pelo horário de Brasília. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Paty. Boa tarde, é claro, a você que nos assiste. Vamos juntos então conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta sexta-feira. Em reunião com os 27 governadores, o presidente Lula afirmou que é preciso garantir a paz no país. Ele diz que todos os governantes vão ter acesso à União para levar as prioridades de cada estado. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que não vai fazer distinção entre governadores que o apoiam ou fazem oposição ao governo federal e que todos vão ter o mesmo tratamento em Brasília. Ele ainda falou que o que aconteceu no dia 8 de janeiro não vai se repetir. Ele assegurou que o Brasil vai voltar à normalidade e que a democracia deve ser recuperada. A porta desse palácio estará aberta a todo governador ou governadora que tiver uma demanda que precisa ser discutida com o governo federal. Nós iremos tentar mostrar ao Brasil que governar de forma civilizada é muito importante para que a gente possa reencontrar a paz nesse país. Nós precisamos garantir ao povo brasileiro que a disseminação do ódio acabou. Nós precisamos mostrar ao povo brasileiro que o que aconteceu dia 8 de janeiro não voltará a acontecer, porque não é próprio da democracia. O presidente ainda disse que em cada estado que ele for, vai visitar o gabinete do governador, independente de partido, a menos que o governador não queira recebê-lo. Lula afirmou que não haverá veto aos pedidos dos governos e que todas as demandas estaduais vão ser analisadas pela União. Se o governo tiver as contas em ordem, tiver possibilidade de endividamento, não há por que o governo federal, através dos bancos públicos, facilitar com que esses governadores tenham acesso a recursos para fazer as obras que são consideradas, importantes para cada estado. A Polícia Federal realiza a 3ª fase da Operação Lesa Pátria em 5 estados no Distrito Federal. A ação é contra os envolvidos nos ataques aos prédios públicos da Praça dos Três Poderes em Brasília. Até o momento, 5 suspeitos de participarem dos atos já foram presos. As equipes da Polícia Federal cumprem a 3ª fase da Operação Lesa Pátria, relacionada aos envolvidos nos atos de radicais no último dia 8. Ao todo, devem ser cumpridos 11 mandados de prisão preventiva e 27 de busca e apreensão em 6 unidades da Federação. As ações autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal acontecem no Espírito Santo, onde são cumpridos 4 mandados de prisão, 8 de busca e apreensão. Em Minas Gerais, com 2 de prisão, 4 de busca e apreensão. No Distrito Federal, 2 de prisão, 4 de busca e apreensão. No Rio de Janeiro, um mandado de prisão, 9 de busca e apreensão. No Paraná e em Santa Catarina, onde são cumpridos um mandado de prisão, 1 de busca e apreensão em cada. No dia 8 de janeiro, um grupo de radicais invadiu e depredou os prédios do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal e do Palácio do Planalto, na Praça dos Três Poderes, em Brasília, causando muitos prejuízos ao patrimônio público. De acordo com a PF, os fatos investigados podem constituir crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deteriorização ou inutilização de bem especialmente protegido.
O interventor na Segurança Pública do Distrito Federal, Ricardo Capelli, está apresentando agora o relatório final sobre os atos do dia 8 de janeiro. O relatório foi protocolado no Supremo Tribunal Federal e deve ser analisado pelo ministro Alexandre de Moraes, relator do caso na Corte. O documento traz informações das forças de segurança sobre os fatos, além de conclusões que podem auxiliar nas investigações. Ricardo Capelli apresenta o relatório ao lado do novo secretário da Segurança Pública do Distrito Federal, Sandro Avelar. A intervenção federal termina na próxima terça-feira e o novo secretário assume o lugar deixado por Anderson Torres no dia 1º de fevereiro. E agora falamos de economia. Os juros do cartão de crédito rotativo fecharam 2022 em mais de 400% ao ano, o maior nível dos últimos 5 anos, né, Dani? Pois é, Paty, já a taxa média do cheque especial baixou no ano. Vamos conferir o levantamento do Banco Central. Os brasileiros que fizeram uso do rotativo do cartão de crédito em 2022 viram a taxa média de juros da modalidade disparar 61,9 pontos percentuais e fechar dezembro em 409,3% ao ano. Segundo o Banco Central, esse foi o maior patamar desde agosto de 2017. Com isso, um consumidor que cair no rotativo com uma dívida no valor de R$1.000, por exemplo, terá que desembolsar R$ 4.093 para quitar o saldo devedor com a instituição financeira após um ano. O levantamento do Banco Central mostrou ainda a variação de 4 pontos percentuais das taxas cobradas no cheque especial ao longo de 2022. No mês de dezembro, as modalidades seguiram caminhos opostos. Enquanto os juros do cheque especial recuaram 1,6 ponto percentual, de 133,5% para 131,9% ao ano, a taxa média cobrada pelo rotativo do cartão avançou 13,9 pontos percentuais, de 395,4% para 409,3% ao ano. A Justiça liberou mais de R$1 bilhão para beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social. O valor corresponde à revisão de aposentadorias, auxílios-doença e pensões. O Conselho da Justiça Federal liberou R$1 bilhão 120 milhões em um novo lote de atrasados para beneficiários do INSS. Eles conseguiram a concessão ou revisão do benefício na Justiça. O valor corresponde a ações previdenciárias e assistenciais, como revisão de aposentadorias, auxílios-doença, pensões e outros benefícios. Foram mais de 58.800 processos que são destinados a 74.326 beneficiários. As requisições de pequeno valor, que são valores atrasados de até 60 salários mínimos, pagos em ações propostas no Juízo Especial Federal neste ano, chegaram a R$ 78 mil. Com relação ao dia em que as contas serão efetivamente liberadas para saque, esta informação deve ser buscada na consulta disponível no portal do Tribunal Regional Federal responsável. A consulta deve ser feita com um advogado pela ação ou no site do Tribunal Federal, que vai mostrar a data em que a ordem de pagamento foi emitida pela Justiça. Agora a gente fala sobre o impasse entre a Uber e a Prefeitura de São Paulo, que continua. Isso porque a empresa ainda tenta disponibilizar o serviço de transporte por moto, mesmo após o veto do prefeito Ricardo Nunes. Ele chegou a alegar em entrevista que, caso ela insista em desacatar um decreto, vai sofrer as consequências. O prefeito Ricardo Nunes afirmou nesta quinta-feira que a Uber será responsabilizada caso continue a oferecer viagens com motocicletas na capital paulista. A modalidade foi anunciada pela empresa no último dia 5 para as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, um serviço que já opera em algumas outras cidades do país. Em Aracaju, por exemplo, a modalidade está disponível desde 2020. Mas nas capitais Paulista e Fluminense, as prefeituras suspenderam o serviço horas depois do anúncio. A Prefeitura de São Paulo assinou um decreto proibindo temporariamente o transporte de passageiros por moto e, em paralelo, chegou a criar um grupo de trabalho para discutir como a atividade pode ser oferecida de forma legal e com a maior segurança possível.
Em contrapartida, para seguir ofertando o serviço, a empresa alega estar amparada na Lei 13.640 de 2018 e na Política Nacional de Mobilidade Urbana. Em nota, a Prefeitura da cidade informou que notificou a Uber sobre a suspensão do serviço e reiterou que a atividade depende da regulamentação municipal. E antes do intervalo, falamos da previsão do tempo para hoje e também para o fim de semana. Essa sexta-feira será marcada por calor e muita chuva pelo Brasil. Em Mimoso do Sul, no Espírito Santo, por exemplo, as tempestades dos últimos dias causaram danos. Mais de 2.000 pessoas ficaram desabrigadas. As regiões Centro-Oeste e Norte têm condições para temporais. E a área que deve ter menos chuva nesse fim de semana será o Nordeste. Afinal, o corredor de umidade perde um pouco de força por lá. Nas demais regiões, o alerta é para a mistura clássica do calor e da umidade, que é conhecida pelas tempestades de verão. Vamos conferir como fica o tempo em algumas cidades do país. De olho aqui no telão, começamos por Vitória, no Espírito Santo. O dia por lá será de calor e chuva durante todo o dia e a noite. A máxima chega hoje aos 29 graus. No sábado e no domingo, o tempo segue parecido, com calor e chuva pela tarde. As máximas chegam a 32 graus no sábado e 33 no domingo. Agora vamos conferir Minas Gerais. Lá em Belo Horizonte, o dia será de calor e chuva a qualquer hora. A máxima hoje chega aos 27 graus. Previsão que se estende para o sábado e o domingo, com máximas de 28 e 29 graus. Para finalizar, vamos conferir como fica em São Paulo. Vamos com a câmera 10 lá fora. Como você vê na sua tela, o dia está lindo, o céu quase que sem nuvens e um calorão. E olha que boa notícia, não há previsão de chuva hoje. De volta comigo, a máxima chega aos 31 graus nessa sexta-feira, então ficou alerta para baixa umidade em torno aí de 30%. Muita água para refrescar. No sábado, a temperatura segue como hoje. Já no domingo, a temperatura cai um pouco, mas continua calor, com máxima de 29 graus. Nos 2 dias, chove pela tarde e também à noite. E veja a seguir, brasileiros Luiz Stephanie e Rafael Matos ganham o Aberto da Austrália. E a gente mostra também quem é a nova mulher mais velha do mundo. Ela sobreviveu a 3 guerras e 2 pandemias. Nós voltamos já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, estamos de volta ao vivo, agora 1h17 pelo horário de Brasília. E nós voltamos com destaque internacional. Após quase 2 meses de protestos contra a presidente Dina Boluarte, o Peru registra escassez de combustível e de alimentos em algumas regiões. Autoridades contabilizam quase 90 bloqueios em estradas por todo o país. Seguem os confrontos entre forças de segurança peruanas e manifestantes que exigem a renúncia da presidente Dina Boluarte. Não sei o que vamos fazer porque não temos mais gás em casa. Não há como cozinhar algo. O governo anunciou que a polícia e as forças armadas vão desbloquear as estradas do país que foram obstruídas pelos manifestantes. Os bloqueios afetam principalmente as regiões de Cusco, Arequipa, Tacna e Puno. Podemos sofrer com a fome, mas queremos tirar essa senhora do poder. Não podemos aguentar tudo isso. Estamos praticamente esgotados. Na capital Lima, familiares das vítimas exigiam justiça e a responsabilização pelos 46 mortos em 50 dias de manifestações. Estamos diante de níveis de repressão sem precedentes na democracia peruana. Fala-se em 57 mortos desde que Dina assumiu, sendo que 46 foram vítimas de execuções extrajudiciais. O governo peruano anunciou a implementação de uma ponte aérea na região amazônica de Madre de Dios, localizada a 1.400 quilômetros ao sudeste de Lima, que vai permitir a chegada de alimentos a esta zona de fronteira com o Brasil. Na quinta-feira, as autoridades de transporte contabilizavam 88 bloqueios de caminhões em 8 das 25 regiões do Peru.
E subiu para 40 o número de mortos após a explosão de uma bomba em um vilarejo na Nigéria. De acordo com o governo, a bomba foi lançada por um drone militar, mas ainda não se sabe quem operava o equipamento e nem se o ataque foi intencional ou não. Um dia antes, as vítimas, todos pastores, estavam cuidando do gado quando o artefato os atingiu. A região é marcada por tensões étnicas e religiosas. Um grupo representante de pastores havia dito que a bomba tinha sido lançada por um avião militar nigeriano, mas o governo de Nasarawa apresentou outra versão. Tivemos um incidente ontem em que um drone, agora confirmamos que foi um drone veio e bombardeou uma área onde alguns fulani que cuidavam do seu gado no estado de Benue foram bombardeados. Agora temos aproximadamente cerca de 40 pessoas que foram mortas durante o processo. O governo local não especificou quem teria operado o equipamento. No passado, militares bombardearam acidentalmente populações civis no Nordeste e no Noroeste do país, onde enfrentam grupos jihadistas e organizações criminosas. A morte de um afro-americano de 29 anos, 3 dias após ser preso pela polícia de Memphis, no Tennessee, é investigada por autoridades nos Estados Unidos. Nesta quinta-feira, 5 agentes que participaram da prisão da vítima foram acusados e presos por diversos crimes, como homicídio, agressão, lesão corporal e sequestro. Os 5 agentes da polícia de Memphis, no Tennessee, também são todos negros. Here are the charges: second-degree murder, aggravated assault. Aqui estão as acusações: assassinato em segundo grau, agressão agravada, sequestro agravado resultando em lesão corporal, sequestro agravado envolvendo a posse de uma arma, má conduta oficial através do exercício não autorizado do poder, má conduta oficial através da falta de ação quando há um dever imposto por lei e opressão oficial. There is a duty imposed by law and official oppression. Os agentes já foram demitidos na semana passada, após uma investigação interna da polícia comprovar o uso de força excessiva. Colegas também estão sendo investigados no caso. No dia 7 de janeiro, os 5 acusados tentaram prender Tyre Nichols, um afro-americano de 29 anos, por uma infração de trânsito. Em um comunicado, a polícia relatou que houve confrontação e o suspeito fugiu. Após sua captura, Nichols queixou-se de que estava com dificuldades para respirar e foi hospitalizado, vindo a morrer 3 dias depois. Segundo os advogados da família da vítima, a polícia o espancou até o ponto em que não era possível mais reconhecê-lo. Imagens de câmeras acopladas ao corpo dos policiais vão ser divulgadas na sexta-feira. Os Estados Unidos aplicaram sanções ao vice-presidente do Paraguai, Hugo Velásquez, e ao ex-presidente Horácio Cartes. Os dois são acusados de corrupção pelo governo norte-americano. A informação foi divulgada pelo chefe da diplomacia americana, Antony Blinken. O governo americano também sancionou 4 empresas pertencentes ou controladas por Cartes, um rico empresário do setor de tabaco que governou o Paraguai de 2013 a 2018. Ambos os políticos são acusados de participar da corrupção sistêmica que minou as instituições democráticas no Paraguai, disse Blinken em um comunicado. Velásquez já foi sancionado em agosto do ano passado e ficou impedido de obter um visto para entrar nos Estados Unidos. O político anunciou que renunciaria ao cargo, mas acabou recuando e continua como vice do presidente Mário Benítez. Velásquez está envolvido extensivamente em práticas corruptas, incluindo tráfico de influência e suborno, afirmou Blinken. Agora falamos de esporte. Os tenistas brasileiros Luiz Stefani e Rafa Matos fizeram história no torneio Australian Open. Eles deram um show e conquistaram o primeiro título de uma dupla totalmente brasileira em um Grand Slam. Vamos acompanhar. Em um duelo de gerações no Australian Open, os brasileiros Luiz Stefani e Rafa Matos se saíram melhor e conseguiram se impor diante dos experientes indianos Sania Mirza e Rohan Bopanna. Eles venceram a final de duplas mistas em 2-0, parciais 7-6 e 6-2. Foi o primeiro título de uma dupla totalmente brasileira em um Grand Slam. Também é o 6º título do Brasil em duplas mistas em Majors. E somando todas as conquistas em duplas mistas, masculinas e femininas, o Brasil agora tem 22 títulos de Grand Slams. Não foi nada fácil, já que os dois tenistas jogaram pela primeira vez como dupla neste ano
em torneio entre países. Eles tiveram 7 vitórias e nenhuma derrota. E uma última informação, uma mulher norte-americana entrou para o livro dos recordes essa semana como a pessoa mais velha do mundo. Aos 115 anos, Maria Brânias Moreira esbanja tranquilidade e alegria. Ela nasceu em março de 1907 em São Francisco, na Califórnia, e se mudou para o país de origem de seus pais, a Espanha. Em todos esses anos de vida, Maria viu de tudo um pouco, como a Guerra Civil Espanhola, a Segunda Guerra Mundial e diversos outros capítulos marcantes da história. Ela também enfrentou e sobreviveu a pandemias globais, como a gripe espanhola em 1918 e a atual pandemia de Covid-19. Hoje, prestes a completar 116 anos, Maria é super antenada e ativa nas redes sociais, colecionando milhares de seguidores. Ela atribuiu a sua longevidade à sua boa relação com a família, amigos, ao contato com a natureza e à estabilidade emocional, além dos tradicionais cuidados com a alimentação e a prática de atividades físicas. Que belo exemplo, né? Essa tem história para contar, né? Essa tem, Highlander. E essa edição fica por aqui. Agradecemos demais a sua companhia. Uma ótima tarde para você e até segunda. Não se esqueça, daqui a pouco, Kleber Werneck chega com mais informações. Uma ótima tarde e até amanhã.